Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, para abrir o Boa Noite Gamers desta quarta, eu vou trazer uma bíblia do conhecimento inalcançável e muito difícil de encontrar, a Wikipédia, com uma definição bem singular. O diretor de arte, ou editor de arte, é o profissional que geralmente gerencia a atividade de design ou concepção artística de um produto visual, incorporando uma série de funções em publicidade, design, editorial, internet, videogames, cinema e propaganda. Para discutir esse assunto, eu trouxe um expert de todos os games do mundo, Talecos JP. Eu mesmo, aqui no tua direita hoje. E na nossa esquerda, na ponta do nosso triângulo, do nosso esquema de pirâmide, nós temos um cara que é um artista, um illustrator, um homem da direção de arte. Ele mesmo, Brian Camargo. Se tá na Wikipédia, é verdade. Bueníssima tarde, gamers. Para nós começar, eu queria que tu descrevesse um pouco do teu dia a dia como profissional da ilustração, porque os caras devem estar pensando assim, esse aí é o cara que faz a direção de arte do Genshin Impact. Mas traz a realidade para nós, traz o que é de fato. Eu não costumo trabalhar diretamente com arte para jogos, a minha ilustração é mais voltada para divulgação de livros, character art, mas eu já fiz algumas pontinhas de freelance para alguns jogos. Na verdade, eu não sei nem quais são os nomes dos jogos, porque eu fui contratado por uma plataforma, mas eu já fiz alguns cards para TCG e eu fiz algum concept art também para um game mobile. Meio NFT, assim, trevoso. O cara foi até o esgoto. O cara já chegou aqui vendendo criptomoeda. Nas trevas do NFT. Mas nessa vivência de artista freelance, como é que tu capta a galera? Eu conheço a história basicamente, mas conta para o Brasil todo. Cara, na verdade, o mercado da ilustração, ou tu tá no meio, ou tu vai muito por referência, assim. Tipo, eu comecei trabalhando pela uma plataforma que é o Fiverr, que é uma plataforma gringa. Mas hoje em dia eu trabalho mais por referência, assim. Eu já tenho uma clientela mais fiel, assim, mais recorrente, que acaba me procurando repetidamente, assim, posso dizer assim. E nesse âmbito, cara, de fazer especialmente character art, eu imagino que tu deve fazer commission de todas as esferas, né? Mas como é que é? A curiosidade que eu tenho, vindo de um cara que não sabe desenhar nada, eu não acredito que o Thales seja um Michelangelo no underground. Tô muito longe de qualquer desenho, tio. Nesse âmbito, como é que é o processo de, tipo assim, o cara chega com uma ideia, eu quero isso, e tu transformar isso num design de um personagem, numa representação visual dele? Cara, geralmente quando o cara vem te procurar, ele já tem alguma coisa bem definida em mente, assim. Essa é uma parte mais limitante que eu vejo do trampo, porque apesar de tu estar fazendo uma coisa que tu curte, no meu caso, pelo menos, dificilmente tu vai estar desenhando o que tu quer desenhar, entendeu? Tu vai desenhar o que o cara quer que tu desenhe. Então, por mais que tu coloque ali a tua alma, a tua interpretação, tu não tá fazendo uma coisa livre, sabe? Uhum. Então, isso é um osso do ofício, assim, digamos assim. Mas os caras chegam geralmente já até com, tipo assim, estética visual, tipo, eu quero algo no estilo mangá, ou eu quero algo no estilo... Não, porque eu já tenho meu estilo mais definido, assim. Então, se o cara vem me procurar é porque ele já quer alguma coisa mais no meu estilo mesmo. Mas ele vai vir ali com as referências dele, as características dele, o que ele imagina da arte, e eu vou dar a minha leitura daquilo ali, tá ligado? E falando nessa parte, assim, de card game, livros e coisa, tu, quando faz esse tipo de... Tipo assim, o teu trabalho como... A tua própria direção de arte, ela começa ali no que o cara vai setar, né? E, tipo assim, ele tem que ser o mais... Tipo assim, o mais definido possível pra tu conseguir fazer um personagem do jeito que ele quer, né? Não adianta ele chegar só assim, eu quero um cara alto, de cabelo preto e com 2 espadas, né? Na verdade, isso varia muito. Tem cliente que é assim, tipo, ele te dá o bagulho mais aberto possível e aí tu faz a tua interpretação 100%, que é o que eu prefiro, na verdade, porque daí tu tem a maior liberdade. Mas tem aquele cara que vem já com uma ideia mais definida, assim, e aí tu só segue ali basicamente o que ele falou, só no teu estilo, claro, mas... na risca. O pior cara que tem é o que vem com esse briefing aberto, assim, e aí tu faz um bagulho e ele... não, mas eu queria que ele tivesse o cabelo azul, tá ligado? Um bagulho que ele não tinha falado antes. Isso aí é uma coisa que acaba te quebrando às vezes. Ou então ele deixa muito aberto e a história do personagem não condiz nada com aquilo que tá desenhando por nada, né? Acontece, mas aí o problema é dele também. Cara, e da onde que tu tira a referência? Tipo assim, tu começou esse bagulho já tem um certo tempo. Nós estamos falando de 5, 6 anos ou mais? Sim, que eu tô trampando full time com ilustração desde 2020. Eu te conheço bem antes disso, né? E até quando tu começou a trabalhar com ilustração, talvez por uma ignorância da minha parte, eu fiquei, nem sabia que o cara mandava um desenho furioso, assim. Como que foi construir esse banco de referências e... Tipo assim,
Por exemplo, tá? Quando eu comecei a fazer música, eu tirava do que eu tinha de referência, que era metalcore, gritaria, não sei o que. Daí o cara vai fazendo, o cara vai expandindo, tá ligado? Dentro do teu âmbito de fazer a arte de um personagem, ou de fazer um bagulho, o que foi, assim, o primeiro ponto da onde tu tirou a referência, tá ligado? De onde veio o drive. Cara, sempre curti desenhar, desde piá. Desenhava mais... como todo mundo começa a desenhar com cópia, tipo, desenho do que tu curte. Tu gostava de Dragon Ball, quando era piá, desenhava Dragon Ball. Desenhava muito Cavaleiro Zodíaco, mais parada de anime, assim, que o cara tem acesso quando o cara é mais criança, né? E depois eu fui sempre trampando... Eu trampava muito tradicionalmente, né, tipo papel e lápis, e foi mais recentemente, agora ali por 2018, que eu fui entrar no meio digital, que aí abre todo um leque pro cara que é outro horizonte, né, porque ele te dá muito mais liberdade para te criar, para te refazer, para te alterar o que tu já fez do que a arte tradicional. Tá, meu, e onde os games entram nessa equação? O que te chama a atenção quando tu vai se interessar por um jogo? Como um desenhista, o que chama primeiro é a arte que acompanha o videogame? Ou é uma coisa mais filosófica, tipo assim, eu quero entregar pacotes no Death Stranding, ponto. Ele pode ser em Roblox, que a ideia é a mesma. Cara, a arte pra mim é uma parte muito importante dos games. Geralmente, se o game não é atrativo pra mim visualmente, é um jogo que eu vou evitar. Tanto porque eu já deixei de jogar vários clássicos por ele não ter um gráfico mais interessante, tipo Undertale, que é bem famoso, que, cara, eu nunca cheguei nem perto porque eu achei ele tipo, visualmente bizarro, assim, mas eu sei que é um jogo foda. E então tem que ser uma coisa que eu curto, assim. E eu jogo muito. Eu sou um cara bem procrastinador, assim. Eu passo, tipo, 2 horas trabalhando, 10 jogando. Então eu consumo muito videogame. E a arte do videogame é uma coisa que me inspira bastante, assim. Eu acho que quando se fala de arte icônica de videogames, o cara pode ir, tipo assim... Tu já jogou BioShock? Claro. BioShock é um que é sempre falado, né? Tipo, tu é outro fã de BioShock, não é, Thales? Não necessariamente fã, assim, mas eu tenho um apreço bem grande, assim. Peguei a época dele no Xbox 360, que era, tipo assim, meu Deus. Aí nunca joguei no Xbox 360, mas eu olhava de canto, assim, e falava, é lindão mesmo, né? Tem água, a água é bonita. Mas esse lindão, cara, o que é, na tua perspectiva, assim, que te chamava a atenção especificamente? Pra mim, eu fui jogar esse jogo bem depois. Eu fui jogar ele ano passado, retrasado, entendeu? Na época, eu ficava assim, tá, até parece interessante, mas eu vi que tem um cara com uma broca e isso é que é o Dream pra mim. Mas pra ti, o que era? Pra mim, era toda a questão da cidade mesmo, né? Como eu gostava muito de Fallout, e o Fallout é o pós-apocalíptico nuclear, jogar o BioShock, que é mais ou menos no mesmo estilo, tipo assim... década de 30, década de 40, só que daí submerso, era muito interessante, assim. E aí, claro, tipo, eu acabei jogando ele também em 2015, 16, eu acho, bem depois do que o jogo ficou famoso, mas aí porque é aquela coisa, tipo, ele é mais suspense e tal, eu tinha um pouco de medo de jogar quando era piá e eu joguei mais velho. Mas era basicamente toda a atmosfera da cidade que me trazia ali pra aquele jogo e falava assim, o bagulho é realmente descomunal. E tem muito jogo hoje que tem água muito melhor e da própria época ali, se a gente pega exemplo, um jogo de tiro, por exemplo, eles vão ter um gráfico melhor, mas não vai ser a água do BioShock, que conta a história, tá ligado, do bagulho. Tipo os caras que mergulharam de submarino aí, ultimamente. Claro. Cara, eu já queria aproveitar que a gente tocou no BioShock aqui pra usar esse gancho. O BioShock eu joguei ele bem cedo, na verdade, acho que foi ele 2012, 2013. Mas ele, mesmo na época dele, ele é um game que nunca teve o gráfico bonito. Ele não é bonito pelo gráfico. Então a gente já pode trabalhar aí um pouco a diferença do que é o gráfico e o que é a direção de arte. Porque por mais que o gráfico dele não seja o melhor pra época, ele tem uma direção de arte muito massa, porque ele incorpora vários aspectos, tipo, na arquitetura dele é toda uma vibe meio art deco, assim, que é tipo um bagulho mais clássico, mais anos 60. Então tem toda essa arquitetura, todo o design dos personagens, um bagulho mais retrô, assim, uma sociedade mais refinada. Mas se tu for pegar, assim, por exemplo, o modelo dos personagens ali, as Little Sisters, o bagulho é de dar medo, assim, não porque é de terror, é porque o bagulho é feio pra caralho mesmo, tá ligado? E como tu disse, tu foi jogar ele agora, eu acredito que por mais que tenha o baque desse gráfico ter envelhecido muito mal, ele ainda seja um jogo bonito na sua essência. Eu achei ele bem bonito, cara. Eu até não achei que o gráfico envelheceu tão mal, não. Sério? Eu não achei, porque eu joguei o remaster, né? Que então tá... Ele tá, tipo assim, HDzinho, né? Tipo assim, ele tá crispy ali. Eu não tinha tanto serrilhado, por exemplo, que na época de um Play 2, ainda até antes, Play 2 era o videogame do serrilhado, né? Então, eu até achei que, tipo assim... Claro que hoje em dia, jogar um BioShock 1 numa batata já roda super bem, né? Porque na época era pesado. Hoje em dia o remaster roda em qualquer celular aí,
bonitão. Então eu achei até bem distinto, assim, e não tem como negar que ele é um jogo muito visualmente diferente. Mas eu sei que tu é louzeiro, meu. Então eu queria saber o seguinte, LoL é visualmente interessante? Vocês dois são LoLzeiros, então por favor, atirem esse osso pra mim. Cara. Eu acho ele criminosamente feio, entendeu? Por isso que eu vou falar um sacrilégio aqui, já que a gente já tá no campo da blasfêmia. Eu só fui jogar MOBA na época do Heroes of the Storm, porque eu ia jogar com os caras do World of Warcraft, entendeu? Cara, Desde que tempo tu joga LoL? eu jogo desde 2013. Mas assim, ó, por mais que a estética do MOBA não te atraia, a Riot, tudo que ela toca, a direção de arte é impecável, assim, tá ligado? Se tu for pegar o jogo lá de 2009, claro, ele era trashzera, até porque eles eram uma empresa muito menor. Uhum. Mas se tu for comparar com o game como é hoje, eles estão sempre evoluindo o motor gráfico do jogo, estão sempre evoluindo os gráficos, os champions que eles lançaram lá atrás, eles estão sempre fazendo rework, que é tipo refazer o gráfico, ou até o kit do campeão, tipo refazendo o campeão do zero mesmo. E se tu for considerar que eles têm 160 campeões, os que eles lançaram há tipo 4 anos atrás já não estão no mesmo nível gráfico dos que eles lançam hoje. Então essa reciclagem de rework dos campeões está sempre rolando. E uma coisa do LoL é que, por ser um jogo com bastante players, 5 contra 5, quando rola uma teamfight ali, por exemplo, quando tá rolando a treta e tem muita spell pra lá, spell pra cá, é difícil de saber o que tá acontecendo. E aí entra muito a questão da direção de arte, que eles estão sempre prezando muito pela clareza. Tipo, tu conseguir reconhecer num piscar de olhos, assim, o que é aquele campeão, o que ele tá fazendo, se ele é teu aliado ou se ele é teu inimigo, entendeu? O que tu tem que fazer, pra onde tu tem que correr. Então isso é muito interessante. E eles trabalham muito bem isso. Não só no LoL, se tu for ver, por exemplo, o Valorant também é um game que tem uma direção de arte muito foda, mais estilizada. Até o concept dos personagens ali é muito massa, muito bem trabalhado. Eu acho o Valorant, inclusive, ele é um caso muito bom. Curiosidade, eu nunca joguei, mas eu já vi vídeos e tal, e dá pra perceber a direção de arte dele se tu vai comparar com... Porque o Valorant, ele teve um momento de febre, né? Até acho que agora ele não é tão popular, mas eu acho... Se tu abre a Twitch, é um dos primeiros. Claro, mas ele não é mais aquela febre da época que ele saiu, não, que era... realmente. Isso. É porque o timing dele foi muito bom, cara. Ele lançou bem no estouro da pandemia, tá ligado? Porque a galera tava toda em casa, assim, todo procurando um bagulho massa pra jogar. Então o timing dele foi muito bom e muita galera também que tava meio cansada do CS, ou até a galera que era muito ruim no CS, tentou migrar pro Valorant pra fazer uma carreira, coisa assim, se deu muito bem. Mas era exatamente com o CS que eu ia botar o comparativo, porque o CS, se tu vai comparar assim, tu dentro do jogo, né, tu tá in-game ali, eles são gráficos muito distintos, e tu vê que o Valorant ele já foi pra uma direção de arte mais quase que Marvel, tipo assim, cores vibrantes, ele é um jogo muito vivo, né, ele tem a ver com esse aspecto dos poderes e de uma fantasia um pouco mais aumentada que, querendo ou não, o CS ele é um jogo um pouco mais puxado pra um realismo, apesar de que tá bem longe de um realismo se tu vai falar de Battlefield, Call of Duty, essas paradas. O que tu tá tinhando, Thales, com um sorriso imenso no rosto? É basicamente um tiroteio de fadinhas. Sim, sim. Não, tu falar que... Eu falando e tu tá com um sorrisão, assim. Que assim, falar ali o CS é realista é complicado, mas realmente, né, a Source Engine, é o que ela faz. Ele não chega a ser foto realista, né, mas ele é mais realista que um Valorant, Sim, assim. Claro. E o Valorant tem a questão de que, tipo assim, ele... Por ter essa escolha gráfica, assim como o LoL, ele também roda nos requisitos bem tranquilos, assim, pra grande maioria dos computadores e notebooks da galera, né? O Valorant também faz uma coisa, por exemplo, que me faltou o nome, que o Overwatch 2 não faz. O Overwatch 2 também tem a questão dos poderes e tal, mas quando lançou o 2... que não é mais o 2, continua sendo o 1. Que é o 1.5, sei lá o quê. O Overwatch 2 já não é um jogo que roda assim num PC mais humilde, tá ligado? O Overwatch 1 até rodava, mas aí quando eles atualizaram o jogo ficou bem mais pesado. O Overwatch 2 é uma abominação e não deveria existir, né? Foi só pra tirar dinheiro da galera, prometendo um modo PvE, e aí os caras só chegaram assim, não, mas sabe aquele PvE que a gente falou que ia rolar? Não vai rolar mais. Mas voltando ali naquele papo do CS, por mais que ele não seja realista, fotorrealista mesmo, tipo um Battlefield se propõe a ser, eu acho que é mais pra ser mais acessível, assim, pra mais gente conseguir rodar e ser mais... eles prezam mais pelo FPS ali, pra ser mais competitivo do que pelo realismo do gráfico. E o Valorant, por outro lado, já é um gráfico totalmente estilizado, então eles querem fazer o visual deles, eles não estão tentando ser realista. O que me lembra do World of Warcraft, né, que é um outro jogo que desde o ano que vem faz 20 anos, né, cara, de estar online, e é uma parada que tu vê assim como League of Legends, eles vão evoluindo o motor gráfico
gráfico. Hoje ele também não é um jogo que rodava na mesma batata de 6 anos atrás, mas ele tem aquela coisa bem distinta, assim, de um estilo que a Blizzard começou a afinar no Warcraft 3, que era uma coisa fantasia, mas é mais cartunesca, e de fato é um jogo que também se diferencia de outros MMOs, que hoje em dia são quase que dinossauros, né? Quem que vai falar de Guild Wars em 2020? Jogando já. Mas hoje em dia é um nome distante, assim, tu até escuta uma coisa ou outra do 2, mas eu acho muito doido que esses são jogos que eles vão requerer estar sempre sendo atualizados de várias formas, né? Eu acompanhei mais o Heroes of the Storm e eles tentavam de tudo, com graus muito moderados de sucesso, tipo evento de Halloween, que todas as skins são filmes de terror e tal, que às vezes não convence o jogo da mesma maneira, né? Mas ainda nesse âmbito, eu acho muito curioso quando tu pega esse tipo de jogo e tu compara, por exemplo, com jogos de terror, a direção de arte de Resident Evil. E aí tu pega do 1 até o 4, por exemplo, e já tem aquela... O 4 ele já é um jogo que ele é mais puxado pra um realismo, dá pra dizer, de certa forma. Não que os outros não sejam, mas eles têm um... É que o gap é muito grande entre o PlayStation 1, que era os polígono triângulo, e o PlayStation 2, GameCube, que é onde vai sair o Resident Evil 4, né? Que daí tu já consegue fazer uma forma mais arredondada, né? O primeiro Resident Evil, ele é assustador poligonalmente, né? Isso me lembra uma vez que eu tava conversando com a minha namorada e a gente botou Tomb Raider no Nintendo Switch pra gente jogar. Qual Tomb Raider? O Tomb Raider de Play 1. E aí o Tomb Raider de Play 1 é um caso de um jogo que era pra ser realista na época, mas é um quadrado, Só cara. que aí a protagonista tem os seios triangulares, assim, tá ligado? Pontudos. Não, e o pior não é nem isso, não é nem a Lara Croft ali toda triangular, assim. É porque primeira parte tu luta contra uns tigres. E aí os tigres são uns triângulos, uns quadrados, ambulante. É, tipo assim, é muito horroroso PlayStation 1. E aí no PlayStation 2 o salto é bem maior, assim. Você já arruma as coisas. Eu pego como exemplo a série Harry Potter, né? E falando dos jogos especificamente, que os jogos eles tiveram, querendo ou não, que acompanhar as estéticas dos filmes. E as estéticas dos filmes são saladas, porque muitos diretores passaram ali, né? Se não me engano foram uns 3 ou 4, acho que são 4. Então, compara, por exemplo, e aí vai um pouco além até da plataforma. Tu pega o primeiro Harry Potter, aquele de Pedra Filosofal mesmo. Ele é um jogo fantástico. Jogou esse, Brian, já? Sim, é muito engraçado que os polígonos limitados lá do Play 1, os caras só tocavam uma textura da cara do ator, assim, em cima. Pá, foda-se. Era um PNG pronto. impresso numa impressora Epson laser e pau. Era do PNG, mas eu ainda acho um jogo desse muito mais bonito do que se tu vai comparar com Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é um jogo que é um sacrilégio, assim. De Play 2? De Play 2, eu acho que ele que é aquele que tu controla os 3 ao mesmo tempo e supostamente teria um multiplayer e tal. Esse eu não joguei, mas a questão é que se a gente for entrar na época ali do Play 2, do Xbox, foi uma geração que os caras meio tocaram foda-se, assim, pra questão da direção de arte, porque a questão ali era quem conseguia lançar o gráfico mais realista, e se um jogo se apoia muito na questão do gráfico pra ser bonito, é uma coisa que vai envelhecer muito mal, porque sempre que a gente vai se acostumando com o padrão de gráficos da época, e se a gente vai olhar pra uma coisa lá de trás, o bagulho fica bizonho. E no Play 2 isso aconteceu muito, mas se a gente for pegar, por exemplo, jogos que se apoiam mais na direção de arte, a gente pode pegar até o do Super Nintendo lá, o Super Mario World, que é um game que se tu pegar e jogar hoje, ele é extremamente lindo, porque ele aplica ali muita coisa, tipo teoria de cores, formatos, o design dos personagens é super coeso, tudo encaixa direitinho, então ele fica super atrativo visualmente mesmo se tu pegar ele hoje. Que eu acho que é um caso da direção de arte de sucesso. O Sacrilégio do Cálice de Fogo é um caso que também representa a crise do filme, que era um filme que dele já estava meio adolescente, daí tentaram puxar o filme para um realismo e o jogo tem que seguir, né? O jogo não pode ir contra a estética que o deus Warner Bros. Disse, não, meu, é assim agora que nós vamos fazer. Então fica uma coisa muito estranha. E o jogo tem a função, no caso do Harry Potter, do esporte, né? Que tem que lançar um jogo tem um jogo pro Play, tem um jogo do Xbox, tem um jogo do Play 1, tem um jogo do PC. E aí os caras ficam totalmente perdidos, né? Mas tu sabe que tem jogos, cara, de antigamente que eu, pelo menos, consigo... Eu não tenho muito essa pegada de se o gráfico é muito esquisito. Eu não sei, de repente eu sou treinado pra jogar sempre em batatas, em banheiras, em formato de computadores. Mas pra mim, Half-Life 2, claro, não é um jogo que hoje é realista, nada disso. Mas eu ainda acho o gráfico bonito. Se tu vai pegar a parte lá aquela parte que é mais suspense, Ravenwood, que tu tá com a arma de gravidade
velocidade, tu consegue serrar os zumbis, ele... Acho que um Talecos JP, por exemplo, ainda sentiria um medinho de leve, entendeu? Jogando pela primeira vez, assim, um bagulho desse que é novidade. Outro que foi citado em algumas das lives recentes é o jogo do Vampiro à Máscara, que é um jogo de 2004, e ele, cara, na época, ele também é feito na Source Engine, inclusive, só que ele, obviamente, não tem nada a ver com fotorrealismo, né? Ele é um jogo de vampiro, afinal de contas, e ele até se apoia numa estética tipo Blade, os filmes do Blade que vocês com certeza lembram, tipo assim, sangue, no metal, trance music, tá ligado? Sobretudo de couro. Exatamente. Inclusive todas as outfits que tu pode ir comprando, que é tipo assim, a tua armadura, né, a roupa ali naquele jogo, todas elas vão ficando mais de couro e as roupas mais longas, saca? Tipo assim, a outfit mais pica, um sobretudão e tal, tipo... Diferente do World of Warcraft, o cara vai criando umas armaduras gigantes, conforme vai ficando mais forte, cara, quanto mais parecido com Matrix tu tiver, mais forte tu tá ligado? Meu, e tu falou a palavra-chave, Matrix, que pra mim influencia tantas coisas horríveis do início dos anos 2000. Vamos começar pelo Bullet Time, né, cara? Que, tipo assim, que a gente que nasceu nos anos 90 lembra do como isso foi dito que era revolucionário, cara, saca? Mas pra mim, o principal crime que o Matrix deixa de legado é o filtro verde, cara. Isso aí, pra mim, é o principal culpado daquela era dos filtros de mijo, que foi jogos ali, final do PS2, PS3 e Xbox 360. E daí tem Resident Evil 5, Fallout 3 e vários outros que, cara, é aquele mesmo filtro puxado pra um realismo e que daí tu tira o verde e aparece várias cores e é bizarríssimo. Aí tu tá falando do filtro de país de terceiro mundo, né? tem um pouco a ver, meu. Resident Evil, África, filtro amarelo, toma. Eu mandei pro Thales antes, vai estar na tela aí, uma imagem que é o Resident Evil 5. Tu jogou o 5? Ele é aquele jogo que tu bem conhece, é familiar e que eu diria que ele tem 3 cores: marrom, verde e cinza. Tô certo ou tô errado, Talex? É um verde musgo no somar das coisas. O verde musgo define muito bem, porque tem vários jogos que batem nisso, né? E daí eu mandei pro Thales uma imagem que tira o filtro lá e que várias cores aparecem, cara. O jogo fica azul, fica rosa, fica verde. O que tu achou daquela imagem? Aquela imagem ali eu fiquei levemente com uma opinião polêmica de que com o filtro eu acho mais bonito. Faz sentido. Tu acha com o filtro mais bonito? Justifique sua resposta. Primeiro porque eu não sei se aquela colorização que os caras fizeram tirando o filtro é a colorização que a Capcom queria. Com certeza não, né? Com certeza não. É uma coisa imaginada, assim. É uma pintura imaginada dos caras que fizeram, ou que modaram, ou que só fizeram ali a imagem para comparativo, né? Mas quando tu me mandou também a do Fallout 3, aí no Fallout 3 fica bem mais bonito, né? Porque daí é um jogo, eu acho que de mundo aberto, tem as montanhas, tem as cidades. Acho que faz mais sentido. Como o Resident Evil 5, o Resident Evil nesse período do tempo dele já tá uma pegada mais cinematográfica, já é mais um filme, eu acho que funciona. Igual o filtro, agora você estava falando em filtro, tinha muito jogo de Play 2 que vinha com filtro de filme grain. Ah! Que Red Dead Revolver tem isso, Shadow of the Colossus, ele é meio esverdeado, mas Shadow of the Colossus tem um filme grainzinho ali, que no remake tiraram o filme grain, tu pode botar, mas não é a mesma coisa que o jogo original. Ico também, que é um jogo bem mais antigo do Play 2, tem filme grain, e acho que no Play 2, por exemplo, funciona esse tipo de filtro. Eu gosto do filtro do grãozinho de filme, mas eu admito, e daí qualquer pessoa que acompanha qualquer um dos canais que eu já editei na minha vida vai dizer, é sério, cara, que dúvida, porque todos os vídeos que eu faço tem essa porra desse filtro. É a estética da esquerda. É a estética da esquerda. Assim, funciona muito bem pra mim, eu sou culpado disso, e quando eu descobri que, a primeira vez que eu joguei Mass Effect 1, que tinha a opção de ativar o filtro, eu fiquei, tô em casa! Mas, comentando sobre a comparação ali do Resident Evil 5, tu pode ver que essa decisão do filtro ali é muito acertada, porque, pra mim, ele ajuda muito a vender a ideia ali do que eles querem passar, que é tipo o calor opressivo que tá fazendo tudo em decomposição e vender essa atmosfera mais de um lugar mais árido. Não é como se a gente for comparar, por exemplo, agora o remake do Resident Evil 4, que tem uns filtros opcionais ali, que tu pode tocar em cima do jogo junto com as skins, que não faz o menor sentido. O jogo fica feio pra caralho. Então já é outra proposta. Eu acho que de primeira instância, cara, eu fui contra vocês dois porque eu fiquei assim, sem o filtro fica uma vibe, mas depois que tu vai vendo mais coisas com filtro, e eu tentei me inserir naquela assim, tá, mas e se eu fosse jogar o jogo com esse filtro? Ele ia ficar meio
estranho mesmo, porque acho que a gente concorda facilmente que a cor, ela é uma ferramenta muito grande da direção de arte, né? Se esses jogos fossem em preto e branco, seria completamente diferente. E aqui até tem o caso que é um dos filmes pra mim que tem a direção de arte mais bem feita e mais, tipo assim, parecida com o quadrinho, que é o Sin City. Lembra do Sin City? Que é um caso onde a cor é tratada de um jeito que é pra ficar tão fiel ao quadrinho que às vezes afasta algumas pessoas, mas a fidelização tá ali, né? E falando em quadrinho, já que tu falou em quadrinho, a gente tem a maior saída de estilo gráfico de videogame que salva qualquer jogo de PlayStation 2 pra frente, que é o Cell Shading. Cell Shading, cara. Sabe qual foi a primeira vez que eu vi uma explicação dessa tecnologia, que eu descobri o que era, que tipo assim, numa revista de videogames eu descobri, falava de um jogo que eu sei que tu gosta, mas eu não sei a opinião do Brian, que é o Ultimate Spider-Man. Não joguei. Ele é aquele bem Cell Shading mesmo, clássico, que é o jogo da Homem-Aranha dos anos 2000. Pra quem não sabe, a Marvel fez aquele rebrand ali, fez 2 linhas de Homem-Aranha, o principal, que tem 800 mil edições, e daí fizeram esse novo, que era o Homem-Aranha Ultimate, que ele era mais jovem, um adolescente para as crianças e tal. Fizeram o tal do jogo. Ele é um jogo extremamente estilizado nesse sentido, foi a minha porta de entrada para esse mundo das drogas cel shading, mas não tem como não falar de Wind Waker, né? Que imagino que seja o teu caso aí, já tô vendo pelo sorriso no teu rosto. Wind Waker é a coisa mais linda. Tu curte Zeldinha, Brian? Cara, eu não sou muito fã da série, não, mas é porque eu não tive muito contato. Na verdade, o único videogame da Nintendo que eu tive foi o Super Nintendo, e o Link to the Past lá não me atraiu muito, lá atrás. Mas se eu fosse jogar hoje o Breath of the Wild, provavelmente eu ia curtir bastante. Eu tinha comentado contigo, né, Lucas, antes, o caso do Zelda, e provavelmente da Nintendo como um todo, mas o caso do Zelda é muito legal tu ver essa questão de direção de arte, porque, tipo, o Zelda nasceu lá no Nintendinho, fazia o que dava no primeiro jogo. No Link to the Past, ele já é um jogo lindo pra caramba, se tu pega o Super Nintendo e as capacidades que ele tem, né? E aí é uma coisa que a Nintendo faz super bem, que é saber o tipo de coisa que ela pode fazer. Os de 64 não envelheceram mal. O jogo de 64, inclusive, é sempre mais bonito que o jogo de Play 1, né? Porque eles são mais... tem um traço melhor, eles têm uns polígonos melhores. E aí tem o caso do Wind Waker que tu citou aí, que é, eu acho, um dos jogos mais lindos que eu já joguei. É o meu Zelda favorito até hoje. Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, eles estão num War concurso, assim, porque... pô, é um jogo de mundo aberto, malucaço e não sei o quê. Mas o Wind Waker é lindo pelo motivo, tipo assim, quando saiu o GameCube, isso aí é uma história bem famosa, tem um teaser que é horroroso, que eles tentam fazer um Zelda mais realístico, mais estilo real, assim, o Link mais humano, o Ganondorf também, e eles vão lutar e é terrível. E aí eles só jogaram tudo fora, fizeram de novo e tá, não, vamos pro Cell Shading, que aí a gente consegue contar uma história bonita, com gráfico bonito, estilo bonito, tanto que o Toon Link, né, que é o Link Cartoon, ele vai pro DS depois, né, com mais 2 jogos. E aí no DS também funciona super bem aquele Link de desenho animado por causa das capacidades do DS, né? Me refresca a memória, tem um remake de Zelda recente que também tem uma direção de arte mais estilizada. É o Zelda Link's Awakening. Ele era de Game Boy Advance, se eu não me engano, ou de Game Boy original. E aí eles fizeram todo em massinha de modelar, assim, no Nintendo Switch. E também é lindo pra caramba. Tem uma decisão terrível que eles têm... o jogo tem blur. Então, tipo assim, tirando o círculo onde tu tá, tudo fica em blur. Mas aí quem tem o Switch inclusivo pode usar um mod pra tirar esse blur. Switch inclusivo é fantástico. Massinha de modelar, largar o jogo na mão do Del Toro. Mais ou menos isso. Sobre o Zelda, cara, eu também nunca tive muito contato com a franquia, pelo mesmo motivo do Brian, de que eu não experienciei videogames de Nintendo em casa, e depois jogando com o emulador. É que eles são jogos que tu precisa mais parar e jogar, né? Ele não é aquela recompensa rápida, tipo assim, botei um Marvel vs Capcom, parece que eu sei jogar desde o primeiro momento, assim, mas eu gosto de citar o Zelda nesse caso de direção de arte, porque tem o Zelda verde musgo feio, que é o Twilight Princess, tá ligado nesse aí? Dele, que ele é horrível. Que ele pega bem essa trend de jogos que a gente tá falando aí, do Fallout 3, do Resident Evil 5, ele é depois, inclusive, né, ele é mais pro final dos 2010, se não me falha a memória. Não, ele saiu na virada do GameCube pro Wii, ele é de 2006, eu acho. E ele ainda cai... Ele talvez seja o primeiro verde musgo, a gente só não tá ligado porque a gente não tem muito contato.
É possível e é interessante ver os gameplay desse jogo hoje, porque na época que ele saiu eu tive acesso a ele, que tinha um amigo que tinha um videogame lá. E eu ficava na época assim, pô, que gráfico pica, meu. Aí em alguma das gravações do Boa Noite Gamers, antes da gente começar a gravar, eu falei desse jogo e tu disse, não, ele é horroroso, tu tá louco? E eu cheguei em casa e disse, deixa eu tirar a prova real. Fui abrir, Brian, e o jogo era horroroso mesmo. Verde musgo pra tudo. Não, e tipo, no caso do Twilight Princess é foda porque tu tentar pegar Legend of Zelda, que sempre foi mais fantasia e tudo mais, tentar trazer pra um gráfico mais realista, é receita pra desgraça, né? Tu perde todo, tipo, tu pega todos os Zeldas até ali, todos eles são muito vívidos. Tipo assim, a grama é super verde, o chapéu do Link é super verde, a espada é super brilhosa, a Zelda tá sempre super de branco. E aí o Twilight Princess com o filtro verde musgo não rola, cara, não rola. É que a corrida do realismo, né, cara, ela faz várias vítimas, e dá pra citar também o caso do Warcraft 3 e do Reforged, que é outro fracasso da Blizzard, assim, monumental. Eu não cheguei nem a botar a mão no Reforged, porque eu vi a galera detonando, assim, mas o original era muito bom. O original é um clássico, né, cara? E tu vê que é um jogo que a direção de arte dele também era bem coesa, bem viva, e ele deixava um pouco pra tua imaginação, porque a maioria das unidades, o soldadinho que tu controlava pra dar espadada no outro, ele não tinha muita definição, então tua cabeça completava o resto, né? Daí tu vai ver o Reforged, que eles tentam até puxar um estilo mais do World of Warcraft atual e misturar as coisas, e fica uma coisa que não funciona, porque daí começa aquelas questões, tá, mas a ombreira do cara é muito maior que a cabeça dele, isso não funcionaria, entendeu? Tipo assim, é que nem eu já vi inclusive críticas dos caras tentando usar essa estética no filme do Warcraft, né, e fica assim, não, isso não funciona realista de forma alguma, assim. Não, o Reforged ali foi um remake bem preguiçoso, assim, porque os caras tinham um material muito rico pra trabalhar, porque a estética do WoW é muito boa, toda a estética da Blizzard sempre é um bagulho feito com bastante esmero, digamos assim, mas eu não consumo muito o WoW porque eu nunca cheguei a jogar o MMO, mas eu vejo bastante as cinematics do jogo, que tem uma estética muito foda, né? Os caras se puxam demais. E toda a estética ali dos elfos, dos orcs, era só os caras melhorar. Os caras estavam com a faca e o queijo na mão, assim, tá ligado? Os caras conseguiram fazer um bagulho totalmente decepcionante. E tem muito a ver com a questão das cinematics, cara, porque eu que sou um fã de longa data da Blizzard, sempre foi as cinematics, que nem tu citou, assim, o próprio Warcraft 3, ele tinha a grande recompensa de tu terminar uma campanha, era tu ver a cutscene pica, com um CGzão brabo, que na época era sim um CGzão brabo, e tu voltar e olhar hoje, algumas delas super se sustentam. Uma decisão acertada do Reforged, inclusive, foi que a maioria das cutscenes eles só deram aquele remaster pica e não refizeram. As que refizeram ficou pior, inclusive. O Arthas matando o rei foda demais. Icônica demais, que o Arthas tá chegando na cidade, tá os sinos tocando, e cai uma rosa na mão dele, assim, ele bem emo, bem fã de Fresno, amassa a rosa na mão, cara, e vai lá e mata o próprio pai. Foda. Coisas da vida, Tarex, já tá vendo? Eu acho que serviu de aprendizado pra Blizzard, porque se a gente for ver, por exemplo, agora o remake que eles fizeram do Diablo 2, eles pegaram as CGs lá que já eram foda do Diablo 2 e eles refizeram elas e ficou mais foda ainda, tá ligado? Então acho que os caras estão fazendo o homework deles. O próprio Diablo, pra mim, é um exemplo de que a direção de arte, ela dá tão certo que o 2, o original, cara, é um jogo que até hoje é jogado frequentemente. Não demora muito a aparecer um fã de Diablo e não, meu, a gente tá jogando agora. E isso só funciona, as pessoas só voltam pro jogo desse, porque tem alguma coisa ali, o gameplay é bem feito, ele é fluido e a direção de arte tu tá em casa. É aquela coisa que... E é muito difícil de tu apontar o que justifica a direção de arte ser tão boa. Tipo assim, a gente pode vir com argumentos, porque o BioShock tem isso, aquilo, mas tem uma vibe ali que ela é meio abstrata, tu não concorda? É muito questão de gosto, na verdade, porque assim como ela pode dar muito certo, ela também pode dar muito errado. A gente pode ver até um exemplo aí da mesma franquia do Diablo, que é o Diablo 3, que quando eles anunciaram, ele tinha uma pegada toda diferente, ele era mais colorido, mais cartunesco ali, saiu fugindo um pouco da estética mais dark, mais gore do Diablo 2 e do Diablo 1, que foi um negócio que não colou muito bem com a galera na época. Eles até tentaram dar uma amenizada, assim, nesse quesito do jogo antes do lançamento, mas se tu for comparar o Diablo 3 com os outros, realmente ele é muito mais vivo, assim, muito mais colorido do que os outros, que vai de gosto. Por exemplo, eu acho bonito e não tenho nenhum problema com isso. O terceiro tu acha tri, assim? Eu acho ótimo. E no sentido de, vamos fazer agora que nem viu o cara com a camiseta do Metallica, cite 5 músicas. Só que no nosso caso é direção de arte. Cita 5 direções de arte pica, quentes, fervendo.
Cara, jogo bonito pra mim. Cuphead, vocês jogaram? Claro, jogamos uma vez até em live, foi um desastre ecológico, assim. Eu cheguei muito no começo, assim, porque eu só desisti. Ruim demais. Ele me trouxe o estresse pós-traumático de quando eu tentava virar o Mega Man X no Super Nintendo, tá ligado? Que, não tem como sem usar save state. Mas o jogo é lindo, lindo. Eles emulam toda uma estética ali do começo da Disney lá, as primeiras animações do Mickey que, funcionou muito bem, assim, tudo desenhado à mão. Funciona muito bem mesmo. Genialmente. Disco Elysium. Oh, yes. Joguei. Cara, é um jogo que se tu olhar assim, ó, o gráfico dele é meio bizonho, assim, tipo, ele é totalmente quadriculado, parece um bagulho mais Play 1, mas se tu for olhar toda a direção de arte do negócio ali, ele te joga várias pinturas do que tá acontecendo durante o jogo, que é um bagulho muito abstrato, assim, tanto se tu for pegar ali os atributos do jogo, que foge totalmente do padrão de força e inteligência, é um bagulho tipo Spirit Decor, tá ligado? Tem todo um atributo pro quanto tu conhece da cultura de policial, tá ligado? Tem intuição, tem uns bagulho muito massa, e cada uma deles tem uma representação visual, assim, que é um bagulho muito massa, assim, tipo, ele te passa o sentimento daquele atributo ali. Sem contar que tem a questão ali de que cada um tem uma personalidade própria, ele vai falando contigo durante o jogo, cada um tem uma voz diferente, cara, esse jogo é simplesmente... Isso, pra ti que não tá ligado, o Disco Elysium, ele é o jogão de detetive lá, isométrico, que tu deve ter visto imagens já, mas ele tem muitos diálogos internos, e ele trabalha isso com referências visuais de uma maneira que, cara, é muito singular, assim. Eu posso me corrigir se eu citar algo absurdo aqui, mas, por exemplo, assim, da minha vaga memória, tu vai fazer uma ação que vai contra a ideologia que tu já estabeleceu de que tu é bonzinho. Vem o atributo que tem a ver com a maldade e discute contigo, e fica muito claro no estilo de voz e no estilo de imagem, de cor da resposta dele, que tu tá dialogando com a tua própria mente e que ela não tá gostando, assim. Conforme tu vai upando os atributos, eles vão ficando mais prominentes, assim, se tu investe muito ponto no atributo de agressão ali, por exemplo, o teu personagem, a tua voz, o personagem da agressão ali, ele costuma ser mais vocal do que os outros, então o teu personagem costuma ser mais brutamontes, assim, um bagulho muito massa, muito bem pensado. O que mais, Brian? O que tu tem mais aí? Cara, tem toda uma questão, entrando mais no campo da teoria das cores, tem dois jogos que trabalham muito bem isso, que é o Mirror's Edge, que eu sei que o Thales já jogou, que ele tem toda a questão ali do realismo pra época, mas ele trabalha muito com cores complementares pra te dar o teu objetivo ali, com o que tu pode interagir, pra onde tu tem que ir, o que tu pode fazer naquele cenário. E o outro que eu também acho muito bonito nesse quesito é o Firewatch. Não sei se vocês chegaram a jogar. Joguei. Também é muito bonito nesse quesito. O Mirror's Edge eu acho sensacional porque as cores estão na história do jogo também. Ah, é? Não conheço ele. É que assim, na história do jogo, o pessoal ali que faz parkour e tal, eles são mensageiros e eles que trocam as mensagens entre os grupos rebeldes contra a ditadura lá da cidade. E aí, como é uma cidade super conservadora e não sei o que, tudo é branco. Tudo é branco. Assim, First Order, assim. Nessa, assim, tipo, os prédios são brancos, o trilho de trem é branco, é tudo branco, prateado, assim, e deu. E aí o teu personagem, tudo que é, tipo, tá pintado com vermelho, ou com azul, com amarelo, é aonde tu vai conseguir ir se guiando, né? A tua visão, ela, vê um cano, o cano ele continua sendo prateado, cor de cano normal, mas aí o teu personagem enxerga ele vermelho, e aí é ali que tu vai fazendo os parkour da vida pra ir atravessando os níveis, né? É sensacional, assim. Voltando pra questão do terror também, um que tem uma direção de arte muito única, que funciona muito bem com o que eles se propõem a fazer, é o Dead Space. Nossa, é lindo. Cara, se a gente for comparar com o Resident Evil, por exemplo, que é uma direção de arte menos inovadora, digamos assim, porque é um setup de cidade normal, os caras só investem mais ali no design dos zumbis. No Dead Space tem toda a questão da nave. A nave é como se fosse um personagem, assim, tá ligado? O ambiente é totalmente... te oprime, tá ligado? Tu tá sempre... os dutos estão fazendo barulho, tu nunca te sente seguro, tá ligado? Sempre tem algum canto atrás de ti que os caras... que pode vir um bicho pra te pegar e te atrapalhar, tá ligado? Então, tem todo o conjunto ali da ambientação sonora, do SFX. O design dos monstros é muito massa, funciona muito bem, porque tem toda a questão ali que os monstros tem lâminas saindo do corpo, então tu consegue decepar uma lâmina e usar ela pra matar outro bicho. Então isso aí é um bagulho muito bem pensado, assim, e a ambientação toda assim é genial.
Eu acho doido que esse jogo, ele é um icônico, né, cara? Tipo assim, é um desses casos que dá pra dizer que o remake não cagou tudo, até onde eu sei, pelo menos. Eu joguei o remake ainda, mas o original ainda, se tu jogar ele hoje, ele ainda é bonito, cara. E olha que ele é um jogo de 2008. De 2008, não. Eu joguei ele bem recentemente, tanto o 1 quanto o 2, e é absurdo. Assim, Se sustenta, tu diz. Joguei o original no PC, com os gráficos no máximo, lógico. Hoje qualquer um roda. Roda. E é absurdo, assim. Ele é o tipo de jogo que, na minha opinião, rapidinho, remaster era melhor que remake. Faz um remaster, um filtrinho HD pra todos os jogos, vende a coletânea em si. Não vem com um remake tentando deixar só mais pesado, tá ligado? Porque ali, tipo, não tem muita coisa pra fazer, tá ligado? O 2 é um dos casos que eles pegam, assim, e melhoram tudo que tem pra melhorar, assim, tá ligado? Tipo, o jogo é muito bom, o 2 também. E aí eles pegam o 3 e cagam tudo, mas... É EA Games, né? Não pode ficar... É difícil eles não cagar tudo. Tá, mas, ô Brian, a gente tá no espaço. Fala tu. Então, estamos no espaço, no Dead Space, o espaço morto. E eu quero saber se tu tá por dentro e qual a tua opinião sobre Starfield, visualmente falando. O trailer que eu vi não me agradou muito. Não inovou, tá ligado? Como eu já comentei com vocês na live lá, eu acho que eles estão investindo muito em variedade do que em qualidade. Então, se tu for ver, assim, parece que os NPCs deles, eles são todos gerados, tipo, num randomizador de personagens, assim, tá ligado? Tipo, tu entrou na criação de personagem ali, clicou no random e foi aquilo ali que saiu. E eles vão tacar aquilo ali pra povoar. Então, é uma coisa que eu acho que não funciona muito bem. A gente pode pegar até o Cyberpunk, que é recente, por exemplo, que eu acho que eles pegaram e fizeram a maioria dos NPCs meio que assim, só pra popular a cidade lá. E eles andam que nem uma mosca morta e, sei lá, não funciona tão bem assim. E aí a Nintendo tem a ficha do cel shading no Zeldinha pra fazer isso não ser tão gritante. Porque eu tava lendo uma vez num negócio sobre Zelda, Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, e justamente todos os NPCs ali do Zeldinha são personagens gerados aleatoriamente, mas são os Mi que as pessoas faziam lá no Nintendo Wii ainda. Só que por ser um bagulho mais estilizado, não chega a entrar naquele bagulho ali do Uncanny Valley, ele que chega o bagulho ser gritante, assim, tipo, essa pessoa não tem como ser real. É só um robô, né? Não, ele usa o cel shading e aí, nem, tipo... eu não sei se vocês já viram aquela mina no TikTok que ela imita um NPC. Muito genial. Eu acho doido o fato de que esse é o ponto que reforça o máximo argumento, uma máxima que não foi eu que inventei, mas que a gente luta por ela aqui no Boa Noite Gamers, que é direção de arte é pra sempre, cara. Gráfico vai ficar datado e não demora muito. E aí tem diversos exemplos do mundo do fotorrealismo que dá pra citar. Eu acho até que é um milagre jogos que nem Last of Us, por exemplo, serem hoje em dia tão referenciados, porque ele é um jogo que puxa pro fotorrealismo e ele ainda consegue ser atual. Claro que ele brinca com um mundo pós-apocalíptico, isso permite ele trabalhar mais a direção artística, mas se a gente vai falar no campo do FPS, tem diversos aí. A série Battlefield é uma pecadora nesse sentido, né? Se a gente vai ver, eu não jogo Battlefield frequentemente desde o 3. Foi o último que eu joguei um pouquinho assim. Mas eles são jogos que se parecem muito, cara. E eu tava fazendo um comparativo antes de vir pra pauta e eu botei eles contra um jogo que tu citou lá na primeira temporada do Boa Noite Gamers, Spec Ops. The Line. The Line. Já completou de forma dramática. Esse aí é bom. E ele é um jogo que, se tu for ver, eu não joguei, eu só sei porque tu citou lá e tal. E ele é um jogo militar que se passa em Dubai, se não me engano. Dubai, depois de uma tempestade de areia de não sei quantos anos. Ele é um jogo mais imaginativo, eu ia dizer animativo, mas é imaginativo a palavra. Mas ele ainda puxa pra um realismo e tu compara muito, assim, tu coloca ele com Battlefield, às vezes tu consegue dizer qual que é porque o gráfico tá mais realista, tipo assim. Que console é esse? O Spec Ops The Line é do Xbox 360, dali da época do 360, ele acho que ele é de 2008, 2009. Ele é exclusivo do 360? Não, ele é do PC, PS3, Xbox 360. E é incrível, assim. E aí entra nessa coisa, porque, tipo, o Battlefield, por exemplo, acho que o único que tu pode dizer que tem uma direção diferente é o Battlefield 1, que é na Primeira Guerra Mundial. Aí tem vários mapas que são no deserto, entendeu? E aí o restante, os da cidade, tu acha que é a Segunda Guerra também. Claro, mas eu acho que tem um diferencial aí que é o jogo de Battlefield que eu mais gosto e que ninguém cita, que é o Futurista, que agora já foi até refeito, mas era o 2042. Lá de 2005, né? De 2005 eu jogava uma demo e essa demo tinha um multiplayer liberado, rolava full ali, como se fosse um jogo, só que ela só tinha uma fase. E ele era um jogo totalmente imaginativo, cara, tipo assim, é aquela guerra moderna, né? Ele ainda funcionava como um Battlefield 40 players, 50, 60 no mapa, tem que ir lá num silo. De escada. Na internet de escada, galo. E uma única fase só. E eu joguei essa demo de maneira... Bom, tinha um amigo
amigo meu que ele pilotava tanto o helicóptero que ele queria fazer aviação depois dessa porra dessa demo aí, tipo assim. E é muito doido voltar nessa época porque acabava as partidas, a gente não tinha TeamSpeak, eu não conhecia, já existia, mas eu não conhecia. Acabava as partidas, ele me ligava. Meu, tu viu essa play aqui, não sei o quê. Então o cara jogava o PC assim com um telefone fixo do lado, tá ligado? Que é uma experiência que está perdida pelo tempo, né, cara? Completamente, assim. Cara, queria saber a opinião de você sobre uma escolha estética que eu acho muito interessante, que é a de ambientes enormes e desolados. Eu acho que o primeiro que me veio em mente, assim, foi lá no Play 2, com o Shadow of the Colossus, que já era um jogo que tinha um gráfico muito massa pra época, mas a direção de arte do design dos ambientes, assim, é muito massa. Tem toda uma pegada meio maia, meio asteca ali. É só tu, teu cavalo, e onde tu tem que ir pra achar o tal do Colosso pra matar. E não tem nem música. Não tem nem música. E tem toda uma ambientação foda pra te ver. E tem outros exemplos que eu acho que puxam muito dessa fonte também, que é mais recentes. Tem o Nier Automata, não sei se vocês jogaram. O Manhã joga bastante. Mas Eu só sei do Manhã falar. Cara, é muito lindo, o jogo é muito lindo. Tem toda a questão ali, como é um mundo mais pós-apocalíptico, assim, não tem mais humanidade, é só androides, na verdade. Mas tem toda a questão ali de cidades totalmente destruídas, assim, e tipo, só o resto do que sobrou da civilização ali, que é uma parada muito linda. E outro game também de mundo aberto, desolado, que é o Death Stranding, que o Luquinhas, tô ligado que curte também. Cara, tu falou pós-apocalíptico, mundo desolado, é a minha casa. Eu gosto de todos, entendeu? E eu vejo, inclusive, um jogo que, claro, por limitações de hardware, ele não tinha a opção de fazer mundos grandes que tu andava. Mas pra mim, Dark Souls é isso, entendeu? É um mundo pós-apocalíptico, destruído, tu tá caminhando em ruínas num reino totalmente desolado. Eu acho o máximo. O Death Stranding foi um bagulho que explodiu minha mente quando eu pude finalmente jogar, porque até eu jogar eu não conseguia entender o que era o jogo, e eu demorei muito pra jogar ele. Eu te falei quando eu comecei a jogar. Nossa mão é difícil de tu botar tua mente ao redor dele, assim, tipo, tu imaginar o que é. E esse jogo, é um jogo que tu pega uma encomenda e tu leva ela de um lado pra outro pra alguém que tá dentro de um bunker que tu não vê, é só um holograma, tá ligado? É uma panca, tipo, tá, tu é louco que tá jogando isso. Exato. Mas tu tem que matar os bichos no caminho? Não, tu só tem que cuidar pra não derrubar o bagulho até lá, tá ligado? Não, é insano. Levar o lanche quente até o destino. Exatamente, daí tu tá chegando ali, as primeiras 5 horas, tu tá chegando. Eu até gosto de uma review do Dunk que cita bem esse exemplo que eu vou falar aqui. Tu tá chegando assim na cidade pela primeira vez e começa a tocar um Sigur Rós lá, um post-rock, assim. E daí o Dunk fez a review dele dizendo, porque daí tu é o Norman Reedus e tu fica só escutando Radiohead. E tipo assim, meu, ele tá certo na zoada dele, só que isso é tudo na ambientação dessa porra desse jogo. Todo esse conjunto de tu tá absorvendo a paisagem que tu tá vendo, tu tá chegando ali, tu tá vendo teu personagem se matando pra se locomover, e aí toca aquele low roar ali. É RIP pro cara que morreu e recentemente, o vocalista ali do low roar. Mas toda essa composição ali, tipo, não tem como não te evocar um sentimento ali, tu acaba ficando animado ou emocionado, dependendo da situação ali, que é um bagulho que funciona muito bem pra mim. E ainda sobre sem música, Dark Souls é o espaço e o clink-clank da armadura, cara. Plim Plim Plom, né, do último chefe. Exatamente. Eu não sei o que tu acha, Thales, mas isso aí pra mim é conforto, é lar, é casa. Apesar de estar falando de ruínas. E eu acho que quando o mundo é gigante, tu só tem que fazer ele fazer sentido, né? Que eu já joguei muito jogo, assim, que era gigantesco, tipo o Sonic, que a gente testou em live também. Aí ele tenta trazer uma open zone gigantesca e fica tocando uma música em loop no fundo. O Frontiers? O Frontiers. Eu não joguei. Não, ele, tipo assim, ele tem umas ideias legais, tipo, pô, é legal tu correr com o Sonic no mundo aberto. Sim. Só que aí ele fica tocando uma música em repeteco e só quebra toda a imersão de... o Sonic está desolado no Eu achei mundo. meio estranho pelo que eu vi do jogo, assim, parece que eles só pegaram o Sonic, sim, pegaram o Death Stranding e jogaram o Sonic ali dentro. O mundo dele eu achei parecido com as cores do Death Stranding mesmo. É um bagulho muito mais puxado pro realismo, assim, eu acho que só não combinou com o game do Sonic, assim, tá ligado? Claro que eu posso estar falando mesmo porque eu não cheguei a jogar o jogo, mas pelo que eu vi de trailer, foi isso que me passou. É bem nessa, então, tipo, pra mim é isso. Se tu vai botar um mundo gigantesco e coisas megalomaníacas, tipo o Elden Ring, que a gente joga na live direto, tu tem que fazer tudo fazer sentido. Agora, se tu faz só por fazer gigante, acho que daí tu caga tudo completamente, assim. Falando de cenários, mata pau, né? Tipo assim... Genial, assim, eles pegaram tudo que eles tinham feito lá no Dark Souls atrás e turned up to 11, assim, melhoraram ao máximo. Tem toda a questão ali sempre tu ter aquela Earth Tree ali no horizonte, aquele bagulho brilhante, os ambientes enormes, quando tu desce ali pra aquele mundo mais subterrâneo ali, que tem toda aquela parada das constelações,
constelações. Nossa aquele ambiente senhora. é muito foda, mano. Muito foda mesmo. Eu acho, tu até hackeou a minha fala, que era exatamente o que eu ia falar, mas eu complemento com o fato de que eu acho que o Carlos Alberto Miyazaki, o João Paulo Hidetaka Miyazaki, ele disse assim: cara, com esse jogo nós vamos fazer um jogo megalomaníaco gigantesco, mas eu vou fazer esse jogo pra minha equipe de arte fazer um flex, porque eles vão provar que eles conseguem fazer 200 boss e 50 mil áreas e que todas são lindas, porque tudo no jogo é uma pintura, cara. A gente joga ele em live com 2 monitores, com luz em cima, luz embaixo, ou seja, não dá pra focar no jogo e se imergir como eu jogaria, tudo desligado, chapadão, meu Deus, deixa eu entrar nesse... Não dá pra fazer isso. E ainda assim tu fica assim, caralho, cara, que é essa beleza? A gente recentemente passou pelo Gigante de Fuego lá, e daí tem a cutscene, spoiler, se você não jogou ainda, que a mina se churrasca e taca fogo na árvore. E o que é aquilo, cara? Tipo assim, nós em live ali, e eu já fiquei, eu não sei nem se tu percebeu, mas eu tava estunado artisticamente. Eu fiquei assim, caralho, bicho, que doideira. Os caras só conseguem fazer isso porque a direção de arte envolve o cara de qualquer jeito, meu. Daqui 20 anos vai dar pra jogar Elden Ring em celular. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar assim, que porra é essa? Sacou? Porque, meu, existe um motivo pra até hoje Dark Souls 1 ser tão jogado, meu. É a direção de arte dessa porra, não existe, tá ligado? E daí o flex do Elden Ring é absurdo, porque não tem. Pra ganhar daquilo ali, cara, eu acho que assim, até falando do Zelda que a gente já citou tantas vezes, o novo Tears of the Kingdom, se vai ganhar daquilo ali, não vai ganhar por causa da direção de arte, sim porque o gameplay é muito diferente e inovativo em outras esferas. Porque do Elden Ring vai ser muito difícil de ganhar, pra mim, pessoalmente. Um outro jogo que eu tava pensando aqui, que é gigante também em questão de mapa, e também traz toda uma... E tudo faz sentido em ser gigante, é, por exemplo, o Red Dead Redemption. A gente tá falando de Rockstar, que, tipo, são jogos puxados pro realismo e tal. Lógico que tem umas loucuradas de vez em quando, só que funciona. No caso do Red Dead Redemption, tu se sente no faroeste. Não é só um engano lá do PlayStation 2, que era um jogo de mundo aberto de faroeste, que era uma porcariazinha. O cara xingando um jogo da Activision de 2005, cara! O Red Dead 2, esteticamente, ele é genial também. Ele é basicamente um filme que os caras transformaram em interativo, assim, tá ligado? E tu pode fazer o que tu quiser. Ele é, pra mim, ele é muito superior ao GTA, por exemplo. E porque ele tem toda a questão ali da história, que eu acho genial também. E, cara, muito foda, muito foda. Apesar de que eu acho o GTA V um jogo que, claro, é difícil de tu ver alguém dizendo assim, por que ele é uma masterpiece artística visualmente. É difícil de tu ver esse argumento sendo feito, mas eu acho que o GTA V, ele, ainda assim, ele consegue dar uma salvada grande na franquia. Porque, claro, o 4 foi um sucesso, mas ele também sofria daquela estética de jogos da época que a gente citou, do filtro de mijo. Ele era um pouco opressivo, cinza, marrom. O 4. 4? Cara, eu gosto do 4. Não é que eu desgoste, entendeu? Mas se tu vai voltar pra ele hoje, tu vai perceber um pouco mais de unificação de paleta, comparando com títulos de antes dele. O Vice City é um jogo muito vivo. O San Andreas é um jogo que eu acho que ele também tem uma gama de cores. Ele tem momentos que ele é até parecido com o 4 visualmente, mas ele também tem vários momentos de muita cor, assim. Então, tem uma loucura ali, assim. A Rockstar é uma outra empresa que eu acho que quando eles vão apostar numa direção visual, eles vão com tudo. Até as DLCs do 4 pra mim são um exemplo disso. Ok, a gente fez o jogo base, agora a gente vai pra outro lado que não só é muito diferente da direção do jogo, mas é visualmente o Ballad of Gay Tony, cara. Ao lado do Tony Gay. Tipo assim, e é visualmente doidão, e daí, se eu não me engano, tem uma DLC que é de clube, de moto, e também vai full nessa estética, e tipo assim, é foda isso, tá ligado? Não é qualquer um que consegue meter isso e fazer funcionar, assim. E aí, falando de um mundo aberto gigantesco que só não funciona, tem também Assassin's Creed Odyssey, ou qualquer Assassin's Creed depois do Odyssey, que é só gigante. Pra mim, Assassin's Creed não dá pra querer. Hot takes aqui. Mas um jogo que eu acho que isso funciona a favor dele também, e que é um dos maiores pontos do jogo, é o próprio Mad Max, cara. Que eu virei recentemente, e também é um outro jogo que não é muito falado, porque ele saiu em 2015 e também nada saiu ali de vamos continuar. O jogo não foi muito amado. Ele saiu antes ou depois do Fury Road? Ele saiu depois do Fury Road. Ele era pra sair na época junto, só que esse aí é um jogo que dá um programa inteiro, porque ele é o famoso jogo, a gente tentou 12 versão dele antes de sair essa aí, saca? Ele é um jogo bem mediano, sendo franco, assim, ele tem momentos bons, ele tem vários momentos ruins. Morton Joe, mediocre. Exatamente. Mas um ponto muito bom dele
é o jeito que o mundo dele opera, porque ele é um jogo baseado muito em tu andar de carro, o mundo dele é bem grande, o mapa dele é enorme, tu vai de uma ponta a outra, tu vai andar pra caralho, e ele consegue trabalhar essa estética que tu citou de ser um mundo desolado, e ainda assim populado, de certa forma, mas que ele é muito visualmente engajante, apesar de serem só desertos, e com landmarks distintos, assim, tem o deserto de Cidreira, tem o deserto do Saara e por aí vai, sabe? Bom, a gente já falou aqui de filtro de mijo, que eu não sabia que era esse o nome do filtro verde musgo. Obrigado. E enviado agora aqui, assim, constatado agora. Mas eu vou te falar que se o cara tá com mijo verde musgo, tem alguma coisa errada. Vai procurar um urologista. A gente já falou sobre a questão ali de como é que o Brian trabalha também, né, na questão de arte. E acho que assim, pra gente ir se encaminhando pro nosso final do episódio, eu queria trazer, tu falou que o Mad Max é 2015. 2015 também é o ano que começa a ter a categoria de direção de arte no Game Awards. Que eu fui pesquisar isso, tipo... O cara estudou pra pauta, bicho, veja só. Às vezes eu faço isso, às vezes eu faço. Eu larguei lá no... Eu falei assim, cara, e se a gente pensar assim, vamos dar uma olhada assim, rapidinho nos jogos. 2014, que é o primeiro Game Awards, não tem essa categoria. E ela começa em 2015. E aí tem algumas coisas que dá pra gente citar aqui. 2015, os concorrentes foram The Witcher 3, Metal Gear Solid 5, Bloodborne, Batman Arkham Knight, que tá aqui, sei lá, é o porquê, porque é só um jogo do Batman. E o ganhador foi Ori and the Blind Forest, um jogo indie, lá da Microsoft. Esse ano foi Kentucky para os games. Qual, 2015? 2015. 2015 foi bala, foi bala. O meu jogo favorito de todos os tempos está nessa lista e não ganhou, que é o Metal Gear 5, né? Já é um sacrilégio. Já vou ir lá na casa do Luciano Huck dos Games de Off-Killer e cagar ele a pau por uma coisa que ele fez há 8 anos atrás. Quando o Kojima não tá matando o primeiro-ministro, ele tá lançando a brava, né? Exatamente. Se bem que Ori é bem lindo, tá ligado? Eu já joguei ele, é um jogo de plataforma. Não, ele é visualmente distinto mesmo. Tipo assim, É bonito. É Mas bonito. Cara, eu adoro Metroidvania. Eu comecei a jogar ele, não me pegou muito pela gameplay, assim, o Ori and the Blind Forest, mas ele é visualmente muito bonito, assim. Aí, 2016, a gente tem Uncharted 4, Overwatch, o Firewatch, o outro Watch, e Abzu nos concorrentes. O ganhador foi Inside, que é aquela continuação espiritual do Limbo, né? Que é o jogo todo cinza e tal. Que também é um jogo indie. O Ori, entre aspas, é um jogo indie, apesar de ser bancado pela Microsoft de um estúdio pequeno. 2017, a gente tem Legend of Zelda Breath of the Wild, Persona 5, Horizon Zero Dawn, que é maravilhoso de lindo, Destiny 2 também é bonito, e o ganhador é Cuphead, obviamente não tem como ganhar de Cuphead. Eu não sabia que o Cuphead era tão recente. 2017 não é muito recente, mas eu achei até que era um pouco mais antigo. Não, ele é. E que também é um estúdio indie, apesar de bancado pela Microsoft. Perceba um padrão aqui. 2018, nós temos Octopath Traveler, que é da JRPG, da Square, dane-se. Tem Red Dead Redemption 2, que a gente citou agora no programa. Tem God of War da Santa Mônica, God of War 2018. Temos Assassin's Creed Odyssey, que a gente também citou aqui. E o ganhador foi Return of the Obra Dinn. Esse jogo é bem distinto indie. mesmo. Isso é bem visualmente... É aquele que é tipo MS-DOS, assim, é 2-bit, né? Não chega nem... Ele é um visual bem distinto, cara. Ele é bem distinto mesmo. Ele é preto e branco, filtro sepia em cima e parece um celular Nokia, assim, né? O celular Nokia tá mais perto do que ele é mesmo. Porque MS-DOS às vezes pode achar que é um jogo de texto, né? Ele não é de texto mesmo, tu joga. Mas esse visual Nokia tem bastante a ver. Aí 2019, e Obra Dinn, jogo indie. Em 2019 a gente tem Sekiro, Sayonara Wild Hearts, Legend of Zelda Link's Awakening, que é o remakezinho aquele que a gente falou, Gris, Death Stranding e o ganhador é Control, da Remedy. Ai, nada a ver. Não joguei o Control. Nada a ver, nada a ver. Eu acho ele bonito quando ele ganhou. A direção de arte do Sekiro é Kentucky. É muito quente. E, pô, tem Sekiro e Death Stranding, eles não deram pra nenhum dos dois. O Geoff tá querendo uma surra que eu tô sentindo. E eu aqui acho que foi uma injustiça com Sayonara Wild Hearts. Esse eu não conheço. Que é bizarramente bom, assim, é lindíssimo. Vai aparecer as imagens na tela, porque esse aí é distinto. Quase tive um ataque epiléptico jogando. Talvez seja por isso que ele não ganhou, né? Porque ele é perigoso. E Gris, reza a lenda, que também é... Maravilhoso, visualmente. Ele é feito de a mão também, eu acho, tal. 2020... A gente tem Ori and the Will of the Wisps, que não ganhou, porque daí o primeiro já tinha ganho, então eu acho que deixaram assim. O trunfo dele foi a inovação, no caso, né? O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Aí a gente tem Final Fantasy VII Remake, que não precisa ganhar mesmo. Last of Us Part 2, que é só um jogo fotorrealista. E aí tem um que eu acho que foi roubado. Hades não ganhou. Quem ganhou foi Ghost of Tsushima. Hades é foda, cara. Voltando pra questão do cel shading lá que a gente comentou lá atrás, é um estilo que não me atrai muito, porque eu associo ele muito com os primeiros jogos de anime que teve ali, que eles usavam demais esse cel shading,
que não ficava muito massa visualmente, mas o Hades ali, toda a dinâmica ali, ele parece meio que um Diablo mais frenético, visão de cima, no combate ali, todo o SFX, os VFX da batalha ali, funciona muito bem, cara. E tem toda a questão ali, eles fizeram uma reimaginação dos deuses gregos ali, tem todo o portrait que aparece ali quando eles estão mandando um texto, quando eles estão te largando um boom que tu pega durante o jogo. Muito foda, muito bonito. E todos os deuses são lindos. Sim. Né? Todos eles são... Nesse ano aí, quem que ganhou? Esse ano quem ganhou foi Ghost of Tsushima. E aí é complicado, porque Ghost of Tsushima tem uma direção de arte absurda. Claro. O jogo pode ser só um jogo da Sony? Pode ser só um jogo da Sony. Só fãs de Ghost of Tsushima inflamando agora. Como assim é só um jogo da Sony? Eu acho ele o mais fraco depois de Ragnarok. Aí 2021, a gente tem The Artful Escape, que é um indie. Tem Ratchet & Clank Rift Apart, Psychonauts 2, Kena Bridge of the Spirits. E o ganhador foi Deathloop. Tem, eu acho, o primeiro ano que, tipo assim, é só jogo de nova geração. Mó estranho, assim, eu acho. Fraquíssimo esse ano, né? Não, terrível. Tipo, o Artful Escape eu cheguei a jogar ele na PSN esses tempos, mas ele é um jogo de adventure, assim, não me pegou, mas é muito bonito, banda desenhada, igual é o Hades, por exemplo. Sim. Só que Deathloop, aparentemente, eu acho que ganhou, assim, porque, tipo, vamos ter que dar pra um exclusivo da nova geração, assim. Se não tem tu, vai tu mesmo. E 2022 teve Ragnarok, Forbidden West, tem o Scorn, aquele que é horroroso. Não acho nada demais naquilo lá. Stray, que é o jogo do gatinho. É bonito ser feio, né? É bonito ser feio. Tem Stray, que é o jogo do gatinho, e aí ganhou Elden Ring, né? Que é verdade. 2022. Aí eu acho, o que eu acho legal, assim, dessa lista é tu ver que categoria de direção de arte, pelo menos todos os anos teve algum indie. Mesmo que Stray seja bancado pela Sony, olha também lá pela Microsoft. E aí vem uma coisa que eu sempre acho de jogo indie, que às vezes jogar com o simples, mesmo que tu vai pra um fotorrealista, que é o caso do jogo do gato, dá mais certo do que tu só tentar ser mega fotorrealista. É porque assim. A inovação conta muito, eu acho, na hora dessas premiações. Isso, quando tu tá trabalhando com AAA, que tem muita grana envolvida, é complicado de tu arriscar uma coisa muito inovadora, assim, que pode dar errado e pode dar certo. Então, como o indie trabalha com um stake menor, assim, é mais fácil de tu tentar uma coisa totalmente nova, porque se der errado, azar. E como já diz um grande grupo de pagode atual, menos é mais, né, cara? E aí os indies, como não mexe com muita grana, ousadia e alegria, né? Tipo assim, o que tu vai fazer? Vamos tentar se situar na cabeça de um developer aí, o próprio Raul que a gente trouxe aqui num programa. Tu vai perder aí, que nem o James Cameron, 20 anos esperando uma tecnologia acontecer pra fazer o teu jogo, ou tu vai apostar numa direção de arte mais atingível? Se eu fosse esse developer hipotético, eu vou sempre no que dá pra fazer. Até porque vocês me conhecem, eu sou um cara que eu vivo no do it yourself, então a gente faz com as ferramentas que a gente tem. E eu até posso, talvez esteja falando um absurdo sobre a tua carreira, mas se tu fosse, eu vou esperar pra poder fazer as minhas ilustrações do melhor jeito possível, tu não ia começar nunca, entendeu? Então tem um pouco eu vejo um pouco disso, né? Esses indies, assim, eles têm que pegar e lutar com as ferramentas que tem. E aqui até cito um outro exemplo, que é muito dentro de uma coisa que tu falou ali antes, dos jogos de mundo aberto e isolado. Vocês dois devem saber que eu sou muito fã de The Long Dark, o jogo aquele que é survival, que é um invernão, e muito do jogo é tu meio Death Stranding, assim, tu vai viajar até o ponto B e tu só vai caminhar, ouvir teus passos, ou o lobo quer te jantar, assim. Por que um jogo desse funciona, cara? Porque a direção de arte dele é muito bem feita, e ela é num jogo desse que é um invernão, apocalíptico no Canadá, a sensação de frio e de, tipo assim, teu personagem tá na merda congelada, ela é muito bem transparecida. Ele é um jogo parecido visualmente até com Firewatch, que vocês devem lembrar, jogando ou não, a fiasqueira que foi quando esse jogo saiu, tipo assim, todo mundo insano. Eu fui jogar ele nem era nada demais, mas muito visualmente lindo, que também pega por uma inovação dessa. Os caras têm que se virar com o que tem, e daí eu vejo que acaba saindo essas coisas, assim. Vamos apostar numa direção de arte mestra e muito diferente, porque não dá pra cair no realismo, né? O realismo custa grana, muita grana. E achei louco que não apareceu Celeste nessa lista. Celeste é de que ano? Celeste é de agora, de 2018, 17, por aí. Deveria estar nessa lista. Você já jogou Celeste? Eu não joguei. É bonito, cara. E ele tem um outro aspecto. Pixel art, né? Ele é puxado pro pixel art, né, Thales? Dá pra dizer isso. Eu acho que é. Visão é 16 bits. Mas tem um outro lado no Celeste, inclusive, que a gente não falou aqui, que é uma ferramenta muito grande da direção de arte, que é a música, né? O Celeste, ele tem várias sequências que, digamos assim, o level tem uma música lá que é um loop padrão, né? Vários desses jogos do 2D tem esse Mario, tem lá a musiquinha, o Donkey Kong tem a musiquinha, só que o Celeste eu gosto que ele vai... Eu acho que os caras fizeram, de certo, 300 horas de trilha, porque vai aumentando
a densidade e a quantidade de instrumentos e de ritmo conforme o level vai ficando mais climático. E é um jogo em 2D, tu sabe? Não dá pra ficar voltando muito. Ele não é muito Metroidvania de no mesmo level tu ir lá no início e voltar e tal. Tipo assim, tu só vai. E daqui a pouco o level acaba. E se tu quiser voltar e pegar os segredos, tu joga de novo. Então, quando tu tá chegando lá, tem cenas... Não é um spoiler, mas tu vai escalando uma montanha mais lá pro final do jogo. E quando tu vê, tu tá numa parte muito difícil e a música tá... E o cara fica travado, ó, né, Thales? É uma loucura a forma como a música faz. Tipo, ela te dá o ritmo da fase no Celeste, né? E o Cuphead tem um pouco disso também. Só que não é tão marcado. O Cuphead, claro, o cara tá sendo destruído mentalmente pela quantidade de informação e de power-ups, mas se tu for prestar atenção na música, a música tem uma ferramenta ali que também colabora pra esse fator. A única coisa dessas listas todas que tu citou que me deixa sorridente e feliz é que God of War não ganhou nada. O hate no God of War. Eu não joguei o Ragnarok, mas o 2018 é genial, cara. Não, é mais um hate desproposital, mas eu acho que é isso, né, cara? Chegamos nas considerações finais. Vende teu peixe, meu. Manda teu arroba, diz qual é, diz que a gente só falou merda até aqui, dá teu papo. Bom, pra quem quiser conhecer um pouco mais do meu trampo, vocês podem me encontrar em qualquer uma das redes sociais, como @FalloutBrian. Se vocês quiserem fazer uma collab, só mandar uma mensagem lá. Talex JP, o que tu quer dizer pra nós de considerações finais? Considerações finais que a direção de arte é uma das coisas mais importantes do videogame. A galera não dá pitaco, a galera não dá valor pra isso, principalmente aquela galera que precisa de placa de vídeo no PC e Ray Tracing. É foda esse bagulho de arte. Eu tenho duas coisas pra dizer nas minhas considerações finais. Normalmente eu iria já pra aquele papo do apoio Boa Noite Gamers, mas antes, vou dizer uma coisa que vocês dois não sabem, cara. Eu já ganhei um concurso de ilustração. Olha aí. Sabiam disso? E tu disse que não desenhava. É, mas aí tu vai ver assim, ganhou? Como assim? Explico rapidamente aqui no fim do programa. Só quem chegar até o final vai saber dessa história. Em 2010, 2011, a Panini lançou um concurso, porque ia ser a edição 1000 do Batman ou a edição 800, tipo da Detective Comics, né? Aqui no Brasil o Batman tava, sei lá, na edição 60. Enfim, o concurso era, tu desenha uma versão do Batman e manda pra gente. E daí os ganhadores vão receber uma edição especial da revista comemorativa com uma capa extra. Não era um grande prêmio, nada disso. E eu estava entre os vencedores, cara. Só que eu acho que de repente o concurso tinha, sei lá, 50 prêmios e de certo teve 40 pessoas que aplicaram. Porque o meu desenho eu fiz com toda certeza de que eu não ia ganhar. Porque o meu desenho... Era a pegada do teu Batman. Eu vou chegar lá agora. Eu não sei se eu tenho essa revista ainda, porque tá lá nos arquivos do Grandes Marvel, mas o meu desenho era uma folha de ofício e 5 retas, porque o meu Batman era um bonequinho de palito. E eu peguei e fiz o Batman grandão numa folha de ofício, de palitinho, com os chifrinhos e a capa, e escrevi Stick Batman. Então é isso aí, conversei aqui hoje com o criador do Lego Batman. E ganhei, cara. E ganhei. Então, depois dessa, vocês sabendo que estão falando com um artista de respeito, vencedor do concurso, para apoiar o Boa Noite Gamers, livepix.gg/Boa Noite Gamers, a qualquer valor acima de R$7, te põe no nosso grupo, que espalha fake news só sobre videogames no Telegram. Lives toda segunda-feira. Tu, inclusive, pode até encontrar o Brian lá e fazer várias perguntas no chat. Ele está lá frequentemente. De resto, nos vemos quarta-feira que vem e... Tchau. Bye, bye.